Boa tarde. Bom dia, na verdade, né? 11h23. Estamos de volta. Meninos, a partir da aula de hoje, até o nosso último dia de aula, nós faremos revisão de todo o conteúdo dado no ano. Na verdade, todos os repertórios, tá? Na aula de hoje, a gente vai ver o repertório do Émile Durkheim, novamente, o repertório de violência simbólica do Pierre Bourdieu, novamente, e o repertório da hipermodernidade do Lipovetsky, tá? Se não der tempo, não tem problema, a gente vai colocando para as aulas posteriores. A gente tem até o dia 18, né? Então, ainda teremos mais 2 semanas de aula, né? 4 aulas, eu acho que dá para a gente fazer uma revisão bacana. E eu faço esse tipo de serviço no final do ano, né? Por quê? Porque eu me preocupo muito no momento que vocês se depararem lá com a pergunta do tema, né? Com o tema, e pensar, nossa, não sei qual repertório eu coloco. Porque, assim, a opinião, vocês podem tirar as opiniões um pouco da coletânea, né? Sem prejuízo nenhum. Tem muita relação nota 1000 que faz isso. Agora, repertório não tem de onde você tirar, né? Então, você tem uma certeza que você tem que ter na hora do Enem, eu tenho um repertório para esse tema, tá bom? Então, por isso que eu, inclusive, alunos me perguntam, né, professor, qual é o segredo de tirar uma nota acima de 9? É repertório, gente. O Enem, ele basicamente avalia os alunos que sabem repertórios que não sabem, tá? Esse é o grande segredo da dissertação para uma nota boa. Uma preocupação que eu tenho na redação de vocês, eu tenho muitos alunos, principalmente no Delta, que me enviam redações semanais com nenhum repertório que eu passo. Repertório, assim, do IBGE, dados estatísticos, coisas assim, que você nunca vai ter lá no momento da prova, né? E esse tipo de redação me preocupa muito, porque você não está treinando, né, com os repertórios da aula e você não vai ter acesso a esse tipo de repertório lá no momento da prova, tá? Então, vamos revisar esses repertórios. Quem não aprendeu é o momento de aprender. E, por favor, me interrompam, tirem dúvidas, perguntem. André fez até uma pergunta. Se eu botar uma frase de um filósofo para acabar um parágrafo de desenvolvimento, fica legal? Não fica, André. O repertório ele tem que ser colocado no meio do parágrafo, tá? Ou depois do tópico frasal, né? Você coloca a frasezinha ali de tópico frasal e coloca o repertório, ou depois da opinião, né? Você coloca tópico frasal, opinião e repertório. E aí, no final, tem que ter um fechamento com as suas palavras. Não fica bom você nem começar o parágrafo de desenvolvimento com o repertório, né? E nem terminar. O repertório sempre fica ali no meio, tá? Porque você tem que fazer o que o Enem chama de hierarquização de ideias. O que é a hierarquização de ideias? É quando você apresenta informações relevantes e depois informações menos relevantes. E aí o repertório ele é sempre uma informação relevante. Você não pode terminar o parágrafo com uma informação super relevante, né? O parágrafo é terminado com informações secundárias. De nada. Vamos lá, então, para o nosso resumo. Revisão, na verdade, né? Deixa eu abrir aqui o material. Onde está você, material? Achei. Vamos lá. O Pierre Bourdieu, a gente vai voltar a ele nessa aula, mas é o seguinte, eu não vou falar da teoria do hábitos, né? Porque a gente já falou bastante sobre isso. Vou falar sobre a violência simbólica. Ok. Claro que eu não vou falar assim de todos os pensadores de novo e detalhar, né? Não, eu peguei os repertórios assim mais centrais
que vocês devem ir no Enem com eles em mente, tá? Para conseguir colocar mesmo no texto. O primeiro repertório é o repertório do Émile Durkheim, que é um sociólogo francês, a respeito da anomia social. É um repertório que vai dar certo para todos os temas do Enem, porque a anomia, né, nomos, significa regra, né? Todo o sistema sociológico durkheimiano, ele é centrado na importância das regras, das leis, dos valores. Então, a anomia, que representa uma fragilização, uma ausência, uma quebra das regras sociais, né? Ela vai nortear o pensamento desse teórico e ela se articula facilmente, esse conceito, né, anomia social, se articula facilmente aos temas do Enem. Quando a gente pensa no tema do ano passado, democratização do acesso ao cinema, a gente pode dizer que a Constituição ela prescreve como norma, né, o direito à cultura. A partir do momento que o Estado ele não cria políticas públicas, ele se ausenta na garantia de direitos constitucionais, ele está começando a instaurar um contexto de anomia social. Por quê? Uma regra, uma norma está sendo quebrada, fragilizada, ou até, no momento mais extremo, ausente, né? Então, a anomia significa a quebra de regras. No tema do Enem do ano passado, dava para ter usado. No tema anterior, que foi manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet, também dava para facilmente ser usado. Por quê? Porque a internet ela é um ambiente ainda novo, principalmente pós-moderno, né? A gente não tem a quantidade de leis necessárias para regular o ambiente cibernético ainda. Então, se vocês já vão falar que a internet é terra sem lei, não é bem assim, né? Hoje já existem mais leis, mas vocês podem sim colocar que a internet é um ambiente que é mais propício para a quebra de leis, né? Para o anonimato. Então, quem foi para essa linha e trouxe o Émile Durkheim, né, com o conceito de anomia social, também dava certo. Vamos pensar aqui nos temas anteriores. Antes da manipulação do comportamento do usuário, foi qual? Deixa eu pegar os temas aqui do Enem, que eu sempre esqueço. Temas Enem. Foi o Desafios para a Formação Educacional de Surdos, né? Então, se o surdo não está inserido na educação, isso é anomia social? É anomia social. Tá? Qual é o... Por quê? Eu vou explicar. Por que é anomia social? Porque todo mundo tem direito à educação e se não há inclusão de minorias no processo educacional, pedagógico, está sendo instaurado um contexto de anomia social. Tá bom? Fragilização de regras, aí você demarca qual regra é. No caso, a norma é o direito à educação. Tá bom? Tentem aí, eu vou desafiar vocês. Tentem aí pensar num tema que não dê certo para eu falar de anomia social. Vamos ver se vocês conseguem. Vou pegar o tema da semana. Vamos ver se dá certo. O tema da semana é o da telemedicina no Brasil, né? Será que dá para relacionar anomia social com a telemedicina? A telemedicina, um dos impedimentos dela, eu não sei nem se eu falei na aula anterior, agora me veio à cabeça, é que ela ainda é pouco regulamentada no Brasil, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, mais de 25% da população americana já conhece a telemedicina, já tem contato com a telemedicina. No Brasil, isso ainda é um pouco novo, um pouco incipiente, né? E como ainda não há muita regularização dessa prática, existe aí sim, então, um contexto de ausência de regras, de anomia social. Tá vendo, gente? Esse repertório, ele é para ser levado no coração. Espera aí que o chat piscou, deixa eu ver se alguém me desafiou aí num tema. Cadê? Não, ninguém... Quero ver vocês não falarem um tema que não dê certo, anomia social. Vamos aqui, no material da semana tem uma... Eu vou fazer isso toda semana, tá? Trazer uma tabela com temas, possíveis temas que podem cair no Enem,
E a gente vai tentar, na verdade isso aqui é repertório, a gente vai tentar colocar os repertórios que a gente está vendo aqui na revisão, né, dentro desses temas. No caso, cibercondria, a doença da era digital. Eu acho que vocês não fizeram esse tema. Eu acho que o tema é difícil de cair, mas quem sabe, né? O que é a cibercondria? Sabe aquelas pessoas que são hipocondríacas? O que é a pessoa... acho que é hipercondríaca ou hipocondríaca. Não lembro muito bem, mas aquelas pessoas que acham que tem doença para tudo. Todo tipo de doença ela possui, né? A cibercondria, ela vai nesse aspecto, no sentido de... Sabe quando você pesquisa sintomas na internet e aí você pensa, não, eu tenho essa doença. Ou então você pesquisa distúrbios psicológicos. Você vai sempre encontrar um distúrbio psicológico para você, né? Isso é a cibercondria, tá? É um fenômeno da hipermodernidade, da pós-modernidade, que está intimamente ligado ao uso da internet e a esse sujeito que acha que pode tudo, né? Até se autodiagnosticar. Isso está sendo cada vez mais comum, tá? A ponto de hoje as pessoas chegarem no consultório médico já com um diagnóstico pronto que elas fizeram na internet. Isso é a cibercondria, tá? Será que dá para colocar anomia social nesse tema? Eu já acho meio difícil. É um tema tão específico, né? E será que dá para relacionar com regra aqui? Eu já não vejo muita relação. Deixa eu ver se vocês... No chat aqui, parece que piscou de novo. André, você botou um tema aí. Hipocondria mesmo, né? Obrigado, Yuri. E Giovana. O desenvolvimento positivo. O que é desenvolvimento positivo, André? Com o melhoramento tecnológico da exploração espacial. Falar de desenvolvimento tecnológico espacial um tema difícil para falar de Durkheim, né? De anomia social, realmente. Então, os impactos da menstruação das baleias no Oceano Atlântico. Estou zoando. Você não vai cair, não. Isso é um tema impossível. Beleza com a... Verdade, Yuri. Cara da UNB, da Unicamp, o sistema doido aí. Vamos pensar aqui, vamos ler então um parágrafo de aplicação da anomia social. Fatores impulsionadores da violência nos centros urbanos. Vamos até fazer o seguinte, esses parágrafos aqui, eles foram escritos antes do Enem vir com essas palhaçadas, né? Com essas novas normas, esses frufruzinhos, essas firulas todas. Se tiver desvios aqui, a gente reescreve e corrige algumas coisas, tá? Então, bora lá. Fatores impulsionadores da violência nos centros urbanos. De outra parte, parágrafo de D2, indubitavelmente, a impunidade no Brasil é um entrave motivador da violência nos centros urbanos. Olha que essa problemática, impunidade, ela está intrinsecamente relacionada, ligada à tese da anomia social. Se há impunidade, existe ali uma fragilização na aplicação das leis, não é verdade? Então, essa problemática, a impunidade, se der certo para qualquer tema, já lembra, Émile Durkheim, vai dar certo, tá? Isso posto, conforme o sociólogo francês Émile Durkheim, a anomia social, definida como condição em que as normas e regras sociais apresentam-se fragilizadas ou ausentes, é fator impulsionador desse nefasto cenário. À vista disso, é pertinente salientar que pouca aplicação das leis, bem como o sucateamento da polícia, representam o enfraquecimento do combate a crimes e ratificam um cenário de anomia social. Eu vou até colocar aqui um cenário anômico, que fica mais elaborado ainda. Um cenário anômico. Assim eu deixo bem evidente a minha relação da opinião com o repertório, né? Essa conjuntura, lamentavelmente, resulta no aumento de criminalidade
e assassinatos no contexto urbano. Prova dessa realidade é o dado obtido via Lei de Acesso à Informação. São Paulo só conseguiu solucionar 4% dos homicídios dolosos em 2018. Respondeu até a pergunta do André. Professora, posso terminar o parágrafo com o repertório sociocultural? Meninos, não é bom. Tá vendo que aqui terminou? Vamos colocar uma frasezinha, para a gente não terminar, né, com o ponto de vista do outro, terminar com o nosso ponto de vista. Então, vamos colocar aqui, o que representa o enfraquecimento do Estado democrático de direito. Essa finalização, vocês já viram ela em outras redações, ela dá sempre certo no Enem, né? Porque todos os temas, todos os problemas sociais, eles enfraquecem a nossa democracia, tá bom? Então, colocamos a anomia social. Alguma dúvida, algum questionamento, alguma questiúncula? Tá tudo bem? Beleza, beleza? Então, vamos agora para o exemplo 2. Na verdade, esse daqui não era para ter esse exemplo não, porque eu não vou falar de coesão social, essas coisas do Durkheim, não. Vamos avançar mais rapidamente. Vamos falar só de anomia. E agora, de violência simbólica para o Pierre Bourdieu. Gente, assim como todos vocês irão para o Enem sabendo o que é a teoria do hábitos, já que é um repertório que dá certo para todos os temas, né? Eu acho que é interessante vocês também ir lembrando da violência simbólica. Por quê? Os últimos temas do Enem também todos davam para relacionar a violência simbólica. Vamos relembrar aqui o que violência é essa. A violência simbólica, ela representa um tipo de coação, de coerção ou de opressão que não é física, tá? Mas é uma coação, uma coerção, uma opressão, uma violência a nível psicológico. É uma violência que agride o indivíduo, só que no plano simbólico, não é no plano físico desse indivíduo, tá? Então, por exemplo, quando a gente ofende alguém, a gente atenta contra a dignidade dessa pessoa, sem tocar um dedo nessa pessoa, a gente está ferindo simbolicamente o quê? A dignidade, que é um valor, né? Uma questão ética, uma questão moral do indivíduo, que deve ser preservado. E tudo isso que resguarda o indivíduo, quando é violentado, sem a força da violência física, é chamado de violência simbólica, tá? Então, qualquer tipo de imposição coercitiva, de opressão, né, que representa uma coação que gera transtornos psicológicos, que gera uma afetação a nível emocional, psíquico, é chamado de violência simbólica. No tema do ano passado, democratização do acesso ao cinema, quando você não oferta cinema para indivíduos mais pobres, né, das periferias, dos subúrbios, de cidades interioranas pouco desenvolvidas, né, isso pode ser visto como uma violência simbólica perpetrada pelo Estado contra esses indivíduos, contra esses marginalizados, tá? Então, olha aí, o repertório da violência simbólica poderia ser utilizado no ano passado, né? A não democratização ao cinema, não alcance do cinema às populações mais humildes, né, de condição socioeconômica inferior, representa uma violência simbólica que para o Pierre Bourdieu significa todo tipo de coação que agride o indivíduo eticamente, psicologicamente, né, e que representa aí a perda da dignidade, né? Isso é violência simbólica. Eu trouxe aqui um exemplo de uma redação nota 1000,
um parágrafo de uma redação nota 1000 que fez menção a esse repertório no caso da violência contra as mulheres, lá no Enem de 2015. Tá? Esse tema, eu sempre gosto de relembrá-lo, porque foi o tema que mais teve repertórios bons assim, na história do Enem. Nossa, a galera trouxe muitos repertórios bons. E aí, olha como é que ficou. Além disso, a continuidade de práticas violentas contra a mulher é favorecida pelo machismo. O machismo é uma prática de violência simbólica, né? A homofobia, sem ser a agressão física, mas essas piadinhas, né? Eu posso contar assim, nos dedos, os dias em que eu não vi no ano práticas homofóbicas acontecendo perto de mim, dentro de sala de aula, na sala dos professores, assim, você pode contar nos dedos. Quando é que viado tem sossego, né, gente? Nunca. Viado nunca tem sossego. Por causa da violência simbólica, né? E aí, no caso aqui, o machismo é a violência simbólica. Racismo também pode ser relacionado à violência simbólica. Discriminação de qualquer ordem contra minorias, autistas, pessoas com síndrome de Down, né? Pessoas surdas, todas elas sofrem violência simbólica. Então, o problema aqui é machismo. Articulado a isso está o que o sociólogo francês Pierre Bourdieu definiu como violência simbólica. Nesse tipo de violência, a sociedade passa a aceitar como natural as imposições coercitivas de um segmento social hegemônico, neste caso, o gênero masculino, causando a legitimação da desigualdade, muitas vezes mediante condutas opressivas veladas e da violação de direitos. Aqui, a pessoa detalhou muito bem a violência simbólica, tá? Bastava dizer que é todo tipo de coação, de opressão velada e não física, que gera uma violação de direitos e uma consequência a nível psicológico. Bastava dizer isso, tá? Nesse contexto, pode-se afirmar que são incipientes no país as medidas que visam erradicar a crença de que as mulheres são inferiores, visto que os esforços do Legislativo, Lei Maria da Penha e Lei do Feminicídio, ainda não são suficientes para amenizar esse problemático cenário. Ademais, tampouco a sociedade civil organizada é adequadamente educada acerca da igualdade entre os gêneros em um Estado democrático de direito. Beleza, beleza? Todo mundo entendeu a relação da violência simbólica com os temas do Enem? Tem um anterior, que foi o da manipulação do comportamento do usuário, né? Se você é manipulado, se você é alienado na internet, você está sendo submetido a uma violência simbólica das grandes empresas sobre o seu comportamento, né? Quem viu aquele documentário da Netflix, O Dilema das Redes, sabe muito bem do que eu estou falando. Tanto que a gente tem o nosso comportamento moldado e violentado, né? Porque a gente é guiado por um tipo de prática dentro da internet. Então, temas do Enem dá muito certo, violência simbólica. Eu vou deixar para falar da hipermodernidade na próxima aula, vou até tirar ela aqui, e vamos, com base nesses dois repertórios que a gente viu, já que falta menos de 10 minutos para ela terminar, vamos pensar esses repertórios nesses temas aqui, olha. Cibercondria, alimentação irregular e obesidade, o suicídio em questão no Brasil, o lixo à cidade do consumo, a violência no trânsito no Brasil, o desafio de combater as infecções sexualmente transmissíveis e o desafio de promover a doação de órgãos no contexto brasileiro. Será que esses dois repertórios que a gente falou, anomia social e violência simbólica, cabe aqui em algum desses elementos? Cibercondria, né? Anomia social, dá para colocar anomia social dentro da cibercondria? Será que o indivíduo que é cibercôndrico, né, que encontra ali na internet os sintomas para o seu próprio diagnóstico, será que ele está sendo guiado por um contexto, ou é possível relacionar ele a um contexto de fragilização
de lei, de normas, de anomia social? Não me vem nenhuma relação à mente, tá? Se vocês conseguirem pensar em alguma relação, me fala aí. Então, não daria para usar nesse termo, por exemplo, a questão da anomia social, tá? E uma violência simbólica? Será que dá para ser utilizado? Violência simbólica? Dá para ser utilizada. Como assim? A violência simbólica é todo tipo de coerção, coação, de violência no plano simbólico contra o indivíduo. Esse indivíduo que ele é orientado pelo próprio diagnóstico, né, pela própria busca, ele pode estar suscetível a um tipo de violência simbólica, né, que motiva ele ir ao encontro de algum tipo de doença, de algum tipo de diagnóstico, para ele ter uma resposta para a opressão que ele sente, né? Por exemplo, a nossa cultura, ela exerce sobre nós inúmeras exigências que às vezes a gente não consegue atender. No plano estético, no plano da aquisição de dinheiro, não é verdade? Isso é um monte de violência simbólica exercida sobre nós. Esse cenário de opressão, de violência simbólica, exercido na pós-modernidade, ele pode fomentar o indivíduo a ser cibercôndrico, a tentar encontrar uma doença, uma patologia, para ser a resposta, né, para toda essa fragilização psíquica, cultural que ele encontra na sociedade? Pode. Então, assim, vai ser difícil relacionar a violência simbólica à cibercondria, eu não nego, mas é possível, tá? Agora, alimentação irregular e obesidade. Dá demais para relacionar a anomia social, né? Um indivíduo que se alimenta irregularmente e ele não possui regras em sua alimentação, ele está vivendo num contexto de ausência ou fragilização de regras, né? E também a gente pode falar que a mídia, ela exerce violência simbólica contra nós no sentido de pregar um corpo perfeito, não é verdade? Um padrão estético inalcançável. Isso é uma violência simbólica que a mídia exerce sobre nós. E aí está relacionado a essa questão da alimentação irregular, distúrbios alimentares, né? E até o outro extremo, que é a obesidade. Então, olha aí, os dois repertórios podem ser articulados nesse tema. Tá? Suicídio em questão no Brasil. O Durkheim já falava, a anomia social ela fomenta o suicídio. Sociedades em que imperam poucas regras, né, em que as regras estão muito fragilizadas, muito ausentes, o indivíduo não tem um norte para a vida dele. E isso representa o contexto de anomia social, né? A violência simbólica também pode ser utilizada para falar do suicídio demais, né? Por que a população indígena, minorias, sofrem mais suicídio que as demais? Porque estão mais suscetíveis a violências, não só físicas, a todo tipo de violência. Então, também dá certo. Lixo e sociedade de consumo no Brasil. Gente, nós temos leis que impedem o descarte incorreto de lixo. Muitas vezes essas leis são quebradas. Então, anomia social, tá? Super certo nesse tema. Beleza? Violência simbólica, já acho um pouco difícil falar no tema do lixo, tá? Violência no trânsito em questão no Brasil. Dá para falar de anomia social ou se não dá? As pessoas geralmente que são violentas no trânsito, elas expressam essa violência ou quebrando as regras de trânsito, ou atentando contra a dignidade do outro, né? Seja por xingamento, seja até por violência ali dentro do próprio trânsito. Então, tudo isso representa um enfraquecimento de regras, de leis, de valores. Anomia social por Durkheim. Existe também a violência simbólica aqui, na violência no trânsito, ou se não existe? Quando você, um homem, por exemplo, no trânsito, agride uma mulher verbalmente, fala, tinha que ser mulher mesmo, mulher não sabe dirigir e tal, isso é uma violência no trânsito e é uma violência simbólica fomentada pelo machismo, né? Pela crença da desigualdade de gênero, tá bom? Desafio de se combater as ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis.
Dá para falar de anomia social? Dá demais. A pessoa que transa sem camisinha, ela não está sendo orientada pelas regras, né? Quais são as regras de conduta para prevenir doenças sexualmente transmissíveis? Regra básica, né? Use camisinha. Ela não está nem aí para essa regra, ela traz um contexto de anomia social para a sua vida e ela sofre as consequências, que no caso são essas próprias infecções. Beleza? Falar de violência simbólica já acho um pouco mais difícil nesse tema. E o desafio de promover a doação de órgãos no contexto brasileiro. A anomia social também está presente aqui. Por quê? Porque o Brasil ele não obriga os seus cidadãos a doar órgãos, ao contrário de alguns países desenvolvidos. Tá? Os países do leste europeu, principalmente, não tem essa de você morreu, teve morte cerebral, aí a família se recusa a doar os órgãos. Não tem essa, a pessoa já vai, os órgãos dela já são retirados automaticamente, né? Pensando aí em salvar outras vidas. Como o Brasil, então, não tem leis eficazes para o fomento da doação de órgãos, a gente tem aí, de novo, um cenário anônimo, de anomia social, e que é um desafio da promoção dessa doação. Tá? Violência simbólica também já acho um pouco difícil de trabalhar dentro desse tema. Beleza? Vocês viram aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 temas em que, se você fosse com esses repertórios, vocês já conseguiriam cobrir boa parte deles. Tá bom? Na próxima aula, a gente continua a nossa revisão e tragam perguntas, tragam questionamentos, tá bom? A gente está nessa reta final e é importante que vocês não tenham dúvidas nenhuma. Nada. Tranquilo, tranquilo? Nossa, agora que eu tô vendo que vocês estão falando no chat até aqui. Não piscou para mim. Murilo, então, não é bom terminar como repertório. Então, eu não posso colocar exemplos em algum momento da história? Pode, só tenta terminar, Yuri, o seu parágrafo colocando algum aspecto das suas palavras, sabe? Não fica muito legal o texto que termina com a opinião do outro. Você tem que terminar o seu parágrafo com a sua opinião. Tá? Violência simbólica dá para colocar na comunidade LGBTQI. Ou se dá. É o que mais dá. Né? Olha, dá para usar essa hipocondria com Marshall McLuhan. O Marshall, Yuri, a teoria da sociedade cria as ferramentas recriam o homem, né? Dá demais. Olha as ferramentas recriando aí a concepção de autodiagnóstico, né? Muito bem, é um ótimo repertório para esse tema. Nossa, perfeito, coube perfeitamente. De nada, Maria, André, Yuri, até mais. Boa semana para vocês.